Bonjour, eu sou Fabrice Lenude, chef pâtissier da Douce France, e estou aqui feliz ao convite do Le Cordon Bleu para apresentar nossa receita de bolo mousse Mogador. Então, para começar a nossa receita de bolo Mogador, vamos fazer uma receita simples, pão de ló ao chocolate. Uma pequena receita, porcionado para um rendimento de 8 pessoas. Eu vou pegar 2 ovos, tá bom? Vamos pôr esses 2 ovos o açúcar. E logo que põe em contato o açúcar com os ovos, eu dou uma mexidinha, tá? Porque para evitar que o elemento seco, o açúcar, ele queima as gemas. Isso sendo feito, eu vou colocar no banho-maria para esquentar. Nós vamos esquentar essa mistura mais ou menos até 50 a 60 graus, tá? O objetivo é de ver se dissolver o açúcar, mas sem queimar os ovos. Então, no banho-maria, eu vou apenas mexer um pouquinho até que isso esteja bem quente, mas não pode grudar na lateral da tigela, tá? Vocês vão me perguntar, ué, Fabrício, mas por que você esquenta? Eu já vi fazer pão de ló frio. Tudo bem, você pode fazer, mas bom, existem algumas regras, nossa alquimia, nossa química da confeitaria. Se você mistura seus ovos frios com o açúcar, na hora de incorporar a farinha, o risco é de cair. A gente fala que às vezes o confeiteiro tem a mão, mas a mistura não pode cair. Enquanto você esquenta ovo e açúcar, o açúcar já esquentado a 60 graus, quando vai resfriar, ele vai endurecer e vai ficar mais firme. Quando nós fazemos um banho-maria, é para que a minha tigela, ela banhe na água. Eu não quero pôr só um pouco de água e esquentar com vapor, porque o vapor é 100 graus e vai queimar. Por isso que sempre a gente proporciona uma tigela do tamanho da panela e assim esquenta a minha mistura sem queimar. Pronto, o açúcar já está se dissolvendo, então eu vou passar tudo isso na batedeira. A gente poderia fazer na mão, lá por facilidade, todo mundo tem uma batedeira. Eu vou pôr aqui na minha tigela, pronto, e bater numa velocidade bem rápida. Enquanto isso vai crescer, e vocês vão ver que é bastante espetacular o crescimento dos ovos, eu vou misturar a minha farinha de trigo com cacau em pó peneirado o mais puro possível, tá? Bem forte. E a farinha de trigo peneirada. Sempre peneirado no intuito de não ter muitos caroços. Aí, eu vou misturar delicadamente isso, acelerar a marcha da batedeira. A minha receita está batendo e já está quase fria. É interessante de ver que está quase fria. À medida que cresce ovos e açúcar, entra o ar da temperatura ambiente e resfria. E assim, o nosso pão de ló, ele vai se firmar. Eu acho que já dá para fazer a mistura. Então, eu vou reduzir a marcha, levantar o meu fouet. Pronto. Podem ver que é uma pequena receita, hein? Lá. E aí, eu vou pegar um truque, uma escumadeira. Como essa mistura está bem leve, a gente não quer que ela caia. Então, para misturar delicadamente, eu vou pegar a escumadeira. E eu vou misturar a minha farinha aos poucos. Eu faço um movimento amplo, acima, para incorporar bem, sem fazer cair a minha mistura. Pronto. E aí, delicadamente, eu misturo na borda e eu venho no meio. Na borda, eu venho no meio. Até toda a farinha ser incorporada. Pronto. Aí está feito. E não bato demais. Tem que ser delicado. E agora, para modelar isso, eu vou pegar uma assadeira e uma tela antiadesiva. Então, uma tela antiadesiva é um silicone, tá? Mas, para quem não tiver, ainda tem uma outra opção, é de pegar um anel.
Então, eu vou montar meu bolo numa anel triangular desse tamanho. Então, eu posso pôr também meu pão de ló nesse anel um pouco inferior e preencher de pão de ló para pôr no forno. Quem não tiver tela de silicone, põe um papel, manteiga e um anel. No caso, eu prefiro fazer uma bandeja. Esse pão de ló, ele vai assar muito rápido, tá? Nós vamos pôr no forno porque eu vou alisar ele. Então, essa receita vai dar mais ou menos 6 minutos num forno a 200 graus. Você pré-aquece o forno a 200 graus, 6 minutos. E queria mostrar, porque aqui a gente fala de pão de ló em folha, tá? Lá, eu vou fazer um retângulo. Pronto. Aí pronto, agora eu vou pôr o meu pão de ló no forno, 200 graus, 6 minutos. Pronto. Oba, o dever está me chamando, gente. Passou 6 minutos. Vamos retirar o nosso pão de ló. Pronto. Agora, o segundo passo, esse biscoito, esse pão de ló chocolate, ele vai ser embebecido de polpa de framboise. Quando eu digo polpa de framboise, é polpa, não é uma calda. Ou seja, eu não acrescentei nenhum açúcar. Eu tenho um pouco de álcool, um destilado de framboise, que eu vou pôr dentro e vou fazer essa mistura. O que é interessante com o álcool não é para afugentar as crianças, fiquem tranquilos. O álcool ele evapora, mas o que vai ficar é a fragrância. Dá um tchan a mais no sabor da framboise, realça bastante. Então, eu misturo bem a minha polpa de framboise. Podemos reparar que não sou de pôr muito açúcar nas receitas. Tendo misturado isso, eu vou pegar uma bandeja e eu vou espalhar isso numa bandeja, olha só, bem rasa. E lembro para vocês que é uma polpa. Então, seria difícil de trabalhar com essa polpa como um pincel. Vamos ver se nosso pão de ló já esfriou. Já dá para pegar e retirou da fonte de calor, que é a assadeira. E aí eu vou modelar. Como eu expliquei anteriormente, eu tenho 2 anéis. O anel da montagem e o anel do biscoito, que sempre vai ser levemente inferior. Então, eu vou cortar 2 triângulos de pão de ló. Eu pego o meu anel inferior e eu aperto. Pronto. Simples. E para a montagem, eu vou pôr um cartão dourado. Aí, olha só, essa parte que estava de baixo, dá para ver muito bem as alvéolos do ar. E isso vai ajudar muito para pôr a polpa. Eu vou pôr não do lado liso, do lado das alvéolos, diretamente na minha polpa de framboise. E lá, está com sede? Eu vou deixar ele beber. Pronto. Viramos e não usei pincel. E olha só, está tudo coberto de framboise. Dá para ver algumas sementes de framboise. Essa cor vermelho, esse gosto pronunciado. E eu vou colocar isso bem centralizado, perto do anel. Eu vou guardar a segunda parte. Enquanto isso, essa é a base, eu vou preparar o recheio, uma mousse chocolate. Essa mousse chocolate ela é bastante interessante. Sem gemas, sem manteiga. Nós vamos trabalhar com chocolate, claras de ovos e creme de leite. É óbvio que o laticínio vai ser a quantidade de creme de leite, que vai dar a unctuosidade na receita. Então, para fazer essa receita, nós vamos precisar de claras, açúcar, que eu vou bater na minha batedeira, tá? Enquanto isso, nós vamos derreter também chocolate. Então, o chocolate podemos derreter no micro-ondas ou no banho-maria. Agora, cuidado, é uma pequena quantidade no micro-ondas e no máximo 30 segundos. E a gente dá uma mexidinha. E mais 30 segundos. Uma mexidinha. Cuidado de não pôr 3 minutos, vai queimar o chocolate. Chocolate queimado é horrível, é perdido, é lixo. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou pedir para a minha assistente Cris de esquentar esse chocolate no micro-ondas até ficar morno
vamos chegar numa temperatura de 40 a 45 graus. Esse chocolate não vai ser temperado, não tem necessidade, porque eu vou incorporar ele como uma merengue francesa, feita à base de claras e açúcar. Ou seja, se não for quente o suficiente, vai empelotar. Misturado com um líquido como as claras, vai empelotar. Por isso que a gente faz morninho. Então, para essa merengue, eu vou pegar as minhas claras. São receitas simples. Vocês podem ver que na confeitaria nós trabalhamos com várias receitas, mais de 4, 5 ingredientes máximo. Aí vamos pôr isso para bater, no máximo, o mais rápido possível. Eu deixo apenas, olha que interessante, as claras, o açúcar não vai ser posto no final. Eu vou pôr o açúcar no início e deixo apenas espumar as claras. E aqui vou pôr, aos poucos, o açúcar. É açúcar comum, tá? Nada de cristal, nada de açúcar impalpável. Pronto. O que é interessante, à medida que se dissolve o açúcar nas claras, que ainda está no estado líquido, eu vou deixar bater e essa merengue vai ficar bem firme. E precisa de ser firme, porque quando eu vou incorporar o chocolate, eu não quero que caia e perca volume. Vamos bater mais ou menos por uns 3, 4 minutos, tá? Enquanto o nosso chocolate está derretendo, eu vou começar o processo do creme de leite batido, tipo chantilly sem açúcar. Para quem nos assiste, é importante saber que o confeiteiro não vive somente das receitas, mas de utensílios também. Por exemplo, aqui eu tenho um ramo batedor. Só que esse, ele tem mais ou menos o mesmo número de fios, que a gente chama de fios. Só que são um pouco mais grossos, um pouco mais firmes. Seria perfeito para um creme de confeiteiro. Enquanto para um creme leve como a chantilly, nós temos que ter uma rama bem flexível, bastante. Nós temos fios em cima, no meio, porque nosso objetivo é de incorporar o máximo de ar no creme de leite. Então vou pegar esse fouet que é perfeito, adaptado para isso. O creme de leite fresco. Isso. A partir daí, muito obrigado, Cris. Agora que nosso chocolate está derretido, nós vamos bater o creme de leite. É um movimento circular para cima. Eu posso inclinar a batedeira e para fazer entrar o máximo de ar nesse creme de leite. O fato de incorporar o ar vai fazer subir e se tornar tipo um creme chantilly. Aí é uma questão de paciência. O confeiteiro gosta de bater, bater, bater. Eu vou até pedir para minha colega continuar por mim por enquanto. Cris? Pronto, passará uns 5 minutos mais ou menos e eu vejo que minhas claras com açúcar já estão muito firmes. Então já vou desligar minha batedeira e mostrar para vocês. Olha só um pouco a firmeza das claras. O fato de ter posto o açúcar no início dá uma clara muito firme. Eu vou recuperar todas as minhas claras para não perder nada. Incorporo meu chocolate morninho. Eu vou misturar isso. Meu objetivo é de misturar claras e chocolate, mas sem fazer cair demais. Pode ser que sobra um pouquinho de claras, mas vamos incorporar depois junto com o creme de leite. Falando de creme de leite, a minha amiga tem apuro. Como está nosso creme? Vamos ver. Muito obrigado, Cris. Quando você usar o creme de leite para fazer um preparo assim, tem que ser um pouco mole. Porque se o creme de leite não for mole, quando você mistura, talha. O excesso de gordura vai fazer talhar a sua mousse. Agora que eu vou medir mesmo o ponto, aí já é o suficiente, na verdade. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou incorporar um pouco creme de leite na minha mousse. E na verdade que como o creme de leite está frio e esta vai um pouco morninho, nós vamos egalizar as temperaturas.
Lá. Pronto. Eu vou retirar esse fouet. E daí, eu vou passar toda a minha mistura junto com o creme de leite. Olha só. E aí, delicadamente, eu misturo. O fato do creme de leite não estar muito firme é perfeito porque esse mousse vai ficar perfeitamente liso. Aí, nosso bolo, vamos trazer ele aqui. Está na hora de começar a montagem do bolo. Eu vou usar, para ficar mais organizado, um saco de confeitar. A pegadinha, aquele um pouco pequeno, mas a gente vai se virar. Olha a consistência dessa mousse. É muito interessante. Por que eu gosto de usar um saco de confeitar? Essencialmente pelas bordas do bolo. Eu tenho um bico grosso, mais ou menos de 10 milímetros, e eu não quero que o pão de ló apareça. Então, dentro do triângulo, eu vou cobrir de mousse entre o pão de ló e meu anel. Essa é a montagem. Pronto. Aí eu posso completar agora com minha marise. Estamos mais ou menos a 60% do anel em termos de altura. Vamos pegar nossa polpa. Se lembram daquela polpa com álcool? Meu segundo triângulo de pão de ló. E vamos repor também para beber essa polpa, sugar essa polpa. Rende bastante porque com 300 gramas de framboesa ainda vai sobrar um pouco, tá? Eu deixo bem hidratado, para que seja bem ácido. Tá? Eu vou colocar da mesma forma, sem tocar a borda, meu disco um pouquinho inferior. Isso sendo feito, eu vou repetir a operação. Prontinho. Aí vou aproveitar para fazer um enfeite. Eu vou pegar desta vez um saco de confeitar e um bico bem fininho, deve ser 3 milímetros de diâmetro, para dar um pouco de delicadeza. E aí vou fazer um desenhinho. Olha só. O meu bolo mousse mogador está montado. A partir de agora vai passar no freezer. Por quê? Porque esse produto tem que ser congelado para ser finalizado. Pronto. Enquanto o meu bolo mousse está congelando, vamos aproveitar para fazer a decoração. Então, para isso, vamos fazer plaquinhas de chocolate com pérolas crispy. Então, esse chocolate tem que ser temperado. Aí eu já vejo muita gente, meu Deus, como temperar chocolate. Então, o meu chocolate está derretido, mas eu tenho ainda um pouco de chocolate frio, em gotinhas, bem fininho. E assim, eu vou fazer indução, a gente chama de ensemencement, como se fosse semear dentro de um chocolate bem quente, um chocolate frio. Isso no intuito de respeitar uma curva de temperatura. Se você não fizer isso, usar só um chocolate quente e pôr na mesa, você vai pôr o chocolate e vai resfriar na geladeira, tirar da geladeira, ele amolece, vira tudo mole. E agora eu vou trabalhar esse chocolate até poder usar. Eu vejo aqui que está quase tudo derretido, mas meu chocolate já está engrossando. Aqui vou pegar uma folha de acetato, uma folha de papel transparente, de plástico transparente. Aí eu vou despejar o meu chocolate. Ele não se espalha demais, ele não está líquido demais. E agora eu vou espalhar assim, com uma espátula. Podem ver que as gotinhas sumiram já. Eu faço relativamente fino, porque é para ter um crocante, mas não é uma trufa inteira. Lá. E aproveito, enquanto esse chocolate ainda não endureceu, eu vou usar pérolas de cereais que são banhados no chocolate. Como tem um chocolate meio amargo, eu vou pegar pérolas brancas. E eu vou despejar assim, com parcimonia, em cima do meu chocolate. O chocolate ainda está derretido o suficiente para fazer o contato com as pérolas. Só que após esfriar, essas pérolas vão ficar coladas. Pronto. Lá é mais do que o suficiente. Então, minhas plaquinhas de decorações agora
e vou passar isso na geladeira. Nada de congelador, tá? Chocolate puro assim, não gosta de congelador. É geladeira. Então, vou pôr. E nós vamos esquecer isso até a finalização do bolo. Agora nós vamos proceder a outro passo, o passo muito importante, que vai ser um pouco mais difícil para os leigos fazer em casa, porque requer equipamento, mas eu vou dar dicas para como obter um resultado similar, tá? Nós vamos falar de pulverização. Para fazer essa pulverização, um nome meio estranho para um confeiteiro, nós vamos usar manteiga de cacau. Manteiga de cacau e chocolate meio amargo. Nós vamos pôr no micro-ondas, e vou pedir para a Cris me esquentar, mas bem esquentado, a manteiga de cacau. Agora que nossa manteiga de cacau derreteu, está bem quente, tá? Eu diria uns 60 a 65 graus. E vou incorporar aos poucos meu chocolate. Se lembram que o chocolate é a mesma quantidade que a manteiga de cacau e o próprio calor da manteiga de cacau vai derreter o meu chocolate. Se você põe mais manteiga de cacau, já não vai ter a cor do chocolate. Essa é uma coisa, a primeira. E a segunda coisa é que vai ser muito gorduroso. Então, agora eu só tenho que misturar bem isso até todo o chocolate ter derretido. Mas agora tem que ser a temperatura ambiente, tá? Aí eu já vejo uma mistura bem misturado, fluida. Para a pulverização é uma coisa que a gente chama de flocagem também. Se aparenta a funilária do pintor. Então a gente tem que se precaver, se cercar ou de uma caixa de papelão, no caso vamos usar como papel filme para que vocês possam ver, e nós vamos pulverizar o nosso bolo. Passado esse tempo de congelador, eu estou aqui com o meu bolo bem congelado. Agora se trata de retirar o anel. Então vou usar uma assadeira e vou pegar, mágico, eu tenho um maçarico. Vamos lá. Olha só, eu só vou esquentar um pouco para poder retirar o anel do bolo. Pronto. E aí, opa, olha só, tá? O meu bolo está pronto. Aí, para pulverizar, eu vou repor ele em cima de um cartão dourado. Pronto. E vou instalar aqui na minha mesa de funilaria. Aí vou pegar uma peneira muito fina, bem fininha, porque eu não quero que entre nenhum grão. Nós vamos pulverizar com um jato de pressão, então tem que ser perfeitamente liso. Mesmo com pressa, não pode se estressar. O que é interessante é que sempre pode ter uma impureza da manteiga de cacau, do chocolate, especialmente se ele derrete no micro-ondas. Então é bom de retirar isso. Isso sendo feito, nós vamos instalar a nossa pistola. Eu vou chamar a Cris, que é a especialista. Olha, aqui o receptáculo, a bomba, nós lacramos. Esse material é bom, ele vem de fora, mas é fácil de encontrar. Vamos lá. Não é secador de cabelo, não é funilaria, mas eu guardo uma certa distância, tá, do produto. E eu vou começar a passar assim, fazendo ondas. Já mudou a cara do bolo. Eu vou retirar ele do receptáculo, só para vocês verem um pouco melhor. E pronto. Dá para ver esse aspecto aveludado. Eu vou guardar agora na geladeira um instante, o tempo de arrumar a minha mesa, e nós vamos finalizar esse bolo. Eu vou aplicar essas plaquinhas na lateral do bolo, mas primeiro eu vou enfeitar a partir da minha geleia de framboise. A geleia de framboise é apenas a polpa de framboise com um pouco mais de açúcar. E aí eu vou começar a enfeitar. Olhem bem, se lembra do desenho que a gente fez como saco e bico de confeitar? É ele que vai servir agora para dar uma cara ao nosso bolo.
Eu vou devagar para fazer uma decoração bacana. Pronto. E eu vou aplicar as minhas placas na borda do bolo. Um pouco de geleia, uma gotinha, e que vou aplicar aqui na lateral. E põe no contato. E queria lembrar a vocês também que, além desse bolo de 8 pessoas, você pode declinar para fazer sobremesas empratadas os individuais. Então, nesse caso, eu trouxe uma, olha, é o irmãozinho, onde eu posso pôr um pouco de geleia aqui, um pouco de geleia no prato e enfeitar ainda com uma telinha. Aí vocês vão ter os mesmos componentes. Então, esse é o bolo mogador. E voilà, bon appétit. Eu espero que tenham gostado. Bem-vindo ao mundo do cordon bleu. E na próxima aula, o nosso chefe ensinará uma outra receita. Até breve.